Você gosta de ler? Adoro literatura. Quantos livros você lê por mês, mais ou menos? 5, 6 livros só, porque não tenho tempo, sabe? Mas se eu tivesse mais tempo, eu leria mais. E que tipo de literatura que você gosta? Eu gosto muito do Machado de Assis. Nossa geração é melhor ou pior do que as antigas? Oh, muito melhor. Antigamente, pô, tinha nada. Nota tijolão. O senhor gosta de ler? Gosto muito de ler, todo tipo de leitura que traz algum esclarecimento, instrução, aquilo que possa nos ajudar a facilitar a nossa própria vida. Qual é a melhor geração? A geração Z ou a Millennium, dos mais velhos assim? A Z, a minha geração. Por quê? Porque, pô, a gente faz muita coisa, a gente se movimenta, nego esse velho. Pô, não sabe nem mexer no celular direito. Além de tecnologia. Tecnologia. Além sabe mais. Claro, Free Fire. Agora, o senhor tem algum tipo especial de leitura que o senhor prefira? É ciências em geral. O senhor lê quantos livros por mês? 2 em média. Geral joga Free Fire, tá ligado não? Sim, é um verbo assim. Verbo. É nós. É verbo. Você gosta de ler? Gosto, sim. Que tipo de livro? Didáticos. Você lê muito? Mais ou menos, quando há tempo para ler. Mais ou menos quantos por mês? Os 4. Vamos lá, William Shakespeare. Que porra é essa? Que é esse cara aí? Ah, calma aí. Quem sabe? Tu sabe? William Shakespeare. William Shakespeare. Ele jogou aonde? Você faz o que, Davi? Bagulho. Criador de pá, sei lá. Ventilador aleatório, assim. Você gosta de ler? Eu gosto, leio muito. Que tipo de livro? Policial, romance. Houve um tempo em que andar pelas ruas de uma cidade nordestina era como caminhar dentro de um retrato de dignidade. As pessoas simples, muitas vezes humildes, faziam questão de andar com elegância. As roupas eram passadas no ferro à brasa, mesmo com a escassez. Os sapatos eram engraxados à mão, mesmo em dias de poeira. E não se tratava de vaidade, era respeito. Respeito por si mesmo, respeito pelo outro. As pessoas vestiam-se bem porque sabiam que estavam entrando no mundo. E no mundo, mesmo em suas dificuldades, merecia decência. O calor sempre existiu, as dificuldades econômicas também. Mas o calor não era desculpa para o desleixo, e a pobreza não era justificativa para a grosseria. Pelo contrário, a escassez criava o senso de valor. Era raro, e por isso mesmo era cuidado. A roupa de missa era a melhor. O terno do pai era passado e guardado com zelo. A sandália da mãe só saía da caixa em ocasiões especiais. Cada objeto tinha uma história, cada gesto, intenção. Hoje, ao andar pelas ruas, se vê algo totalmente diferente. E não é só a roupa, é o olhar, é a ausência de gentileza, é a pressa sem destino. As pessoas já não se cumprimentam, passam uma pelas outras como se o outro não existisse. O espaço público virou o território de ninguém. A praça, que antes era extensão da sala de casa, agora é esquecida ou depredada. E quando se tenta conversar sobre isso, a resposta é sempre a mesma. O mundo mudou, mas mudou pra quê? Antigamente havia códigos invisíveis. O menino não falava alto diante de um mais velho. Uma moça cumprimentava com respeito. Um senhor dava conselho sem ser interrompido. Não era autoritarismo, era hierarquia moral. Hoje, se um idoso tenta orientar, é tratado como ultrapassado. O jovem diz: "Ah, hoje em dia é diferente." Mas diferente não é sinônimo de melhor. O jovem sabe usar o celular, mas não sabe pedir desculpas. Sabe editar um vídeo, mas não sabe escutar. Na infância aprendia-se a pedir a bênção. Bença mãe, bença avó, bença pai. Isso moldava a humildade. Era um gesto simples que ensinava a reconhecer a importância do outro. Hoje esse gesto praticamente sumiu. Em muitas casas isso até virou piada. Dizem que é coisa de gente do interior, de gente atrasada. Mas será que não estamos confundindo evolução com velocidade, rapidez, pressa? A escola era local sagrado. O professor era chamado de seu, de dona, mesmo pelos pais dos alunos. A palavra do mestre tinha peso, era escutada com atenção. Hoje, basta o professor chamar a atenção de um aluno para receber uma ligação de um pai bravo, exigindo explicações. A autoridade se inverteu. A razão passou a ser da criança, e o adulto virou refém do medo de ser mal interpretado. Nos mercados, nas feiras e nos ônibus, o com licença, o muito obrigado, o bom dia não eram opcionais, eram parte do convívio. Hoje o silêncio tomou o lugar da civilidade. As pessoas empurram, cortam fila e ainda se irritam se alguém reclama. Como se gentileza tivesse virado frescura, como se o certo agora fosse errado.
cidades estão mais ricas em objetos, mas mais pobres em relações. Temos mais carros, mas menos caronas. Mais celulares, mas menos conversas. Mais redes sociais, porém menos socialização. As crianças têm mais brinquedos, mas menos tempo com os pais. A televisão foi substituída por telas individuais, cada um no seu canto, cada um na sua bolha. Antes todo mundo sabia o nome do vizinho. Hoje, muita gente nem sabe quem mora na casa do lado. As relações são rápidas, superficiais, e quando dão errado, não se tenta consertar. Troca-se. Amizade, casamento, emprego, tudo virou descartável. Ninguém mais quer esforço, só resultado. No passado, o orgulho era ser honesto, trabalhar duro, ter palavra. Hoje, o orgulho é não levar desaforo para casa, é vencer na conversa, mesmo que seja na mentira. É se impor ainda que esteja errado. A humildade virou sinônimo de fraqueza. E quem tentar manter a gentileza é chamado de bobo. A cidade do passado era suada, mais decente. A de hoje muitas vezes é asfaltada, mais desrespeitosa. E não se trata de saudosismo, é constatação. Basta olhar uma fotografia antiga. As pessoas estavam simples, mas compostas. O corpo não precisava estar à mostra para se sentir bonito. O valor vinha de dentro. Hoje a imagem fala mais alto, a exposição é o que conta. E quanto mais ousado, mais atenção. A fé antes era discreta, manifestava-se na ação, no pão dividido com o vizinho, na ajuda ao doente. Hoje a fé é exibida, estampada, gritada, mas o gesto desapareceu. O que era prática virou rótulo, e sem prática sobra só o discurso. A família era firme, o pai era a autoridade, a mãe era o porto. Hoje muitos pais têm medo dos filhos. Os filhos mandam, os pais obedecem. O resultado é uma geração sem limites, sem escutar e, consequentemente, sem direção. Uma geração que se acha livre, mas é prisioneira da própria impulsividade. O saber também mudou. Antes, quem sabia mais era ouvido com atenção. Hoje, todo mundo acha que sabe tudo. A internet virou mestre, mas quem ensinava mesmo era a vida. A avó analfabeta tinha mais sabedoria que muito intelectual de hoje, porque sabia observar, esperar, respeitar o tempo. A rua antes era um lugar de convivência. A meninada jogava bola, pulava corda, pedia bênção a quem passava. Hoje a rua é evitada, ou é perigosa, ou é ignorada. Antes, quem tinha muito ajudava quem tinha pouco. O comerciante dava fiado, o vizinho compartilhava o que sobrava. Hoje cada um protege o seu. Tranca, cerca, vigia, e mesmo assim vive inseguro, ansioso. Tudo bem que o tempo era outro, mas o tempo não é culpado. Nós somos. A gente mudou o foco, colocou o individual acima do coletivo, o prazer acima do dever, a aparência acima do respeito. E no Nordeste isso tudo se vê com ainda mais contraste, porque o Nordeste, por tradição, sempre foi uma terra de comunidade, de vizinhança, de prosa na calçada. Aqui o cumprimento era sagrado, o café era estendido, a vida era compartilhada e, por isso, dói mais ainda ver o que se perdeu. O vaqueiro que acordava cedo, que tinha orgulho da palavra dada, hoje vê seus netos zombando do próprio sotaque. A dona de casa que ensinava a rezar antes de dormir, hoje vê a família separada no mesmo teto. O lavrador que jamais deixava de dizer obrigado, assiste seus bisnetos mandarem em quem cria. Talvez ainda dê tempo, mas vai exigir coragem. Coragem de olhar para trás não com saudade vazia, mas com sabedoria. Coragem de resgatar o que importa. A conversa, o respeito, o limite, a humildade. Não se trata de vestir terno e gravata no calor. Isso é só um símbolo. Se trata de resgatar a elegância do espírito, de voltar a dizer bom dia com verdade, de ensinar com exemplo. Porque cidade nenhuma muda se as pessoas não mudam. E talvez, se cada um fizer a sua parte, por menor que seja, o Nordeste e até mesmo o Brasil inteiro volta a ter brilho, não de LED, mas de humanidade. Pode não acreditar, mas sim, isso é Brasil. E mais, isso é o Rio de Janeiro em 1930. O trecho que está passando foi gravado por um americano. Naquela época, ter uma câmera era um verdadeiro privilégio. O vídeo foi restaurado e colorizado, mas a essência do que ele capturou continua impressionante. Enquanto registra as cenas, o autor se mostra surpreso com a educação e a elegância dos brasileiros. Ele menciona algo curioso. Ao cruzarem pelas ruas, os homens sempre tiram os chapéus em sinal de respeito. O choque cultural é tão grande que ele chega a comparar o Brasil com a Suíça, afirmando que na visão dele, o país parecia até mais limpo e civilizado do que a própria Suíça. Agora fica a pergunta:
como saímos desse cenário para a realidade de hoje. Muita gente insiste em enxergar o brasileiro como um povo incapaz, mas a verdade é que existe uma mentalidade de inferioridade que foi imposta ao longo dos anos. No entanto, isso faz parte da nossa história e merece ser lembrado.